Olá amigos da Bahia Foco TV, eu sou Jaime Júnior e estamos iniciando agora mais um programa Tecnologia em Foco. Como eu venho sempre comentando, a tecnologia não para, né? A cada dia uma nova novidade e esta semana nós fomos surpreendidos, aí o mundo da tecnologia foi surpreendido com as primeiras imagens do novo sistema operacional da Microsoft, né? O Windows 8 já está no forno, já está sendo produzido, né? E um site chinês chamado Win7 China divulgou as primeiras imagens, né? Várias pessoas no mundo hoje já estão com uma cópia desse sistema operacional, que é uma versão beta 1, já estão testando e falando muito bem em relação a alguns recursos que estão sendo colocados. Dentre os recursos novos que o Windows 8 ele deve apresentar, né, tem um chamado Factory Restore, né, que promete trazer o sistema operacional, a configuração original ou inicial em apenas 2 minutos e meio, né? Ou seja, quando você comprar o computador, fizer a instalação do Windows, vai ser gravada uma imagem desse sistema e toda vez que o seu computador tiver algum tipo de problema, que precisar ser feita uma restauração de sistema, que hoje é uma coisa ainda demorada, tá certo? No Windows 8, com o Factory Restore, essa restauração ela deve acontecer em 2 minutos e meio. Isso é uma coisa muito boa, né? Um outro recurso que o Windows 8 também vai apresentar, né, é a facilidade de instalação, né? A instalação do Windows hoje, em alguns casos, ainda demora até 20 minutos, 30, 40 minutos, depende da velocidade da máquina, né? E o Windows 8 ele vai trazer uma tecnologia nova, uma metodologia nova de instalação do sistema operacional, que promete com que essa instalação ela seja feita no máximo em até 8 minutos e meio. Então, para a galera aí que trabalha, para o pessoal que trabalha com manutenção de computadores, é uma boa notícia, até porque a instalação sendo feita de forma mais rápida, você vai poder trabalhar um pouco mais, né? Uma outra informação também em relação ao Windows 8 é que ele vai permitir com que você escolha uma imagem para utilizar como avatar, né? A imagem que você utilizar no seu computador, ela vai já estar integrada ao MSN e ao Windows Live, né? Dentro desse projeto contempla inclusive que a sua senha, a senha de acesso de usuário sua ao computador, seja a mesma do Windows Live, né? Poucas pessoas, eu digo milhares, mas assim, em relação ao universo de usuários do Windows, eu posso dizer que é poucas, né? Poucas pessoas hoje estão com essa versão beta, né? Está previsto para no mês de junho agora, né, ser lançada aí 50 mil licenças de uma outra versão do sistema operacional Windows 8 para teste, né? Essas 50 mil licenças elas vão estar disponíveis para serem testadas em possivelmente 22 países, tá certo? E existe uma expectativa de que o Windows seja oficialmente lançado, o Windows 8 já seja oficialmente lançado em julho de 2012, né? Aí fica uma questão que assim, bem, a grande realidade é que hoje a maioria dos usuários domésticos e a maioria das empresas utilizam ainda o Windows XP, né? E alguns deles o Windows Vista, tá certo? O Windows 7 ele veio, é um sistema operacional muito bom, tá? Mas o Windows 7 ele tem um probleminha que é a questão da validação, né? Para as empresas que têm licença, para as pessoas que compram o software original, tudo bem, isso é tudo tranquilo. Mas nós sabemos que não é a grande realidade. A realidade é que hoje em dia mais de 70% dos usuários de computador utilizam aquele software sem licença que nós chamamos e conhecemos de software pirata. O Windows 7 ele vem com uma série de limitações, ele dificulta um pouquinho a questão da validação, e o Windows 8, tá certo? Com essa integração em que ele vai fazer com o Live ID, né, da Microsoft, ele permite, não é nem que ele permita, na verdade, ele promete, né, o nome certo seria promete, ele promete fechar esse cerco ainda mais, né? Então, está aí agora as novas imagens, vocês vão estar vendo aí essas primeiras imagens do Windows 8, tá certo? Lembrando que uma versão beta vai ser lançada com 50 mil licenças agora em julho para 22 países, e a previsão inicial de lançamento oficial do Windows 8 é para julho de 2012. Bem, continuando falando ainda da Microsoft, né, vou trazer agora uma novidade para vocês, né? A Microsoft, todo mundo sabe, é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, né? É uma empresa que inova sempre, e a Microsoft ela está investindo e apostando muito, né, nessa questão da computação nas nuvens, né? Vamos entender um pouquinho o que é computação nas nuvens, né? Hoje em dia, ainda, né, se você tem um computador,
você tem que instalar o software no seu computador, localmente, para que você possa utilizar os programas e para que você possa guardar, criar os seus arquivos e guardar. A computação na nuvem, ela traz uma filosofia diferente, né? A filosofia é de que você não precisa instalar o software no computador e que os seus arquivos também não fiquem guardados no seu computador, né? Desde que você tenha internet, você vai acessar um endereço na internet e você, usuário, você vai ter um nome de usuário e uma senha, você vai acessar uma espécie de um sistema e nesse sistema você vai encontrar lá todos os aplicativos que você teria instalados no seu computador. E você iria usar isso tudo de forma online. Então, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, que você tem instalado hoje no computador, você passaria a não ter mais necessidade de instalar no computador. Isso porque estaria tudo remotamente, estaria tudo instalado lá na internet. Tá? Os seus arquivos também que você iria salvar, você já iria salvar remotamente, já iria salvar lá na internet. Bem, o que isso tem de bom e o que isso tem de ruim? Bem, vamos para a parte boa. Bem, tecnologia expandindo, então você passa a ter a questão da mobilidade e da portabilidade, né? Ou seja, em qualquer local que você tiver, basta você acessar a internet que você vai ter acesso aos seus aplicativos e você vai ter acesso aos seus arquivos. Você passa a não ter aquele problema de um vírus atacar, infectar o seu computador e aí você perder tudo, né? Por quê? Porque essas informações não vão estar locais, vão estar nas nuvens, como eles dizem, né? Você passa também a não se preocupar com a questão de backup, porque, mais uma vez eu afirmo, as informações não estão locais, vão estar nas nuvens, vão estar online, né? Então, toda essa questão de controle contra vírus, toda essa questão de backup, de restauração de backup, isso vai ficar por conta da empresa, né? E a Microsoft, tendo essa visão, ela está lançando uma nova versão do pacote de aplicativos Office, tá certo? Voltada para a computação nas nuvens. Você em casa aí ou no trabalho que está nos assistindo agora, né, através do seu computador, acesse aí www.office365.com, office365.com, tá certo? Você vai entrar no site da Microsoft voltado exatamente para essa questão da computação das nuvens, né? Essa versão do Office voltada para a computação nas nuvens, o Office 365, né? Ele vai sair em três pacotes diferentes, né? Ele vai sair no pacote Enterprise, no Small Business e no Education, né? Então, assim como existe da forma convencional, na computação para as nuvens também existem pacotes diferentes, com ferramentas diferentes, com valores diferentes. Obviamente, né, o pacote mais barato é o pacote Education, porque é voltado para estudantes, principalmente universitários, né? Você pode comprar por um preço bem barato, tá? E o pacote mais caro é o pacote Enterprise, que é o pacote que vem com todos os aplicativos, né? A Microsoft está saindo na frente em relação a outras empresas, né? Agora tem um pequeno detalhe, é que isso é pago, tá certo? Apesar de que agora, nesse momento, se você acessar aí o site office365.com, é possível você se registrar no site e você usar gratuitamente durante algum período, como fase de teste, para você conhecer o serviço. Mas isso é um tempo limitado, daqui a poucos dias isso já vai estar fechado, e para você utilizar o pacote de aplicativos da Microsoft, que envolvem o Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Visio e outros programas, né, de forma online, através dessa tecnologia de computação nas nuvens, isso vai ser pago. Aí fica uma pergunta: poxa, Jair, a Microsoft saiu na frente, a Microsoft está colocando aí essa tecnologia, que coisa bacana. Mas e se eu não tiver dinheiro para pagar, eu vou deixar de usar? Bem, você possivelmente vai deixar de usar o da Microsoft, tá certo? Mas existem soluções, existem outras empresas que estão fazendo isso, e a Google, por exemplo, tem o Google Docs, né? Então, se você tem aí uma conta da Google, se você tem um e-mail do Gmail, se você utiliza, por exemplo, o Orkut, você tem acesso a esse serviço gratuito que é o Google Docs. O Google Docs, ele bem semelhante ao Office 365, tá? Ele vai te fornecer lá um processador de textos, um aplicativo para criação de planilhas de cálculo, um aplicativo para criação de apresentações estilo PowerPoint, né? Um aplicativo para criação de formulários. Ele permite com que os documentos que você faça, você salve e deixe salvo no diretório online também. O Google Docs, ele permite até com que você pegue arquivos físicos que você tem no seu computador
tá certo? Aqui você já tem criado um computador com um limite de até 1,2 megabytes. Ele permite com que você faça um upload e deixe isso guardado também lá no seu diretório virtual, para que em qualquer local que você esteja com acesso à internet, você possa, né, utilizar. Então fica aí essa informação. Microsoft vem forte na questão da computação nas nuvens, né? O Office 365 é só uma chamada inicial, vários outros produtos vão estar disponíveis também de forma virtual, né? Vou repetir o endereço: www.office365.com, office365.com. Você pode se registrar no site e você pode degustar esse produto, você pode utilizar como teste para poder aprender, para ver como é que as coisas funcionam, tá? Isso é por um tempo limitado, obviamente. A Microsoft não é hoje a empresa de tecnologia mais rica do planeta à toa, né? Tudo é pago. Então ela está dando essa deixa aí para que você conheça o produto, mas daqui a mais alguns dias, alguns meses, poucos meses na verdade, né, enquanto fazem os ajustes finais, isso vai ser fechado, e a partir do momento que for fechado, você não vai mais ter esse acesso, aí só pagando, tá? Se você não quer pagar, ou se você não pode pagar, aí a solução é partir para a Google, né, para a área de computação nas nuvens da Google, e partir para utilizar o Google Docs. Ontem, num bate-papo com um amigo, ele perguntou: poxa, Jaime, me fala uma coisa, qual a diferença que eu vou ter entre o Office 365 e o Google Docs? Bem, a diferença está, na verdade, nos recursos dos aplicativos, né? O que é, na verdade, o Office 365? O Office 365 é o Word, o Excel, o Access, o PowerPoint, o Publish e outros programas da Microsoft com 100% dos seus recursos abertos, disponíveis e liberados na internet, não é? Já o Google Docs, ele tem também aplicativos como Word, como Excel e tal, mas ele não traz todos os recursos, trazem recursos limitados. Então a diferença entre o Google Docs e o Office 365 é que em cada aplicativo do Office 365 você vai ter disponível para a sua utilização e para atender às suas necessidades uma quantidade de recursos maior do que o Google Docs. Mas é como dizem, quem não tem cão, caça com gato. Quem não pode pagar o Office 365 e dispor de todos os recursos, usa gratuitamente o Google Docs. Até porque existe uma grande realidade. Para os usuários considerados de nível intermediário e até básicos, né, da internet, que utilizam esses aplicativos, o Word, Excel e PowerPoint, a maioria desses usuários não utilizam nem 30% dos recursos do programa. O Excel, por exemplo, é uma planilha de cálculo extremamente poderosa. Mas existe uma pesquisa que comprova que no mundo inteiro, né, 30% dos usuários não utilizam 50% dos recursos que tem. Então, para você que é um usuário básico, então para você que é um estudante, né, para você que trabalha viajando muito, que trabalha com vendas, né, que você precisa acessar seus e-mails, que você precisa ter seus documentos, suas propostas, em qualquer local que você esteja, se não puder pagar o Office 365, vá para Google, vá para o Google Docs, que eu tenho certeza absoluta que vai atender a sua necessidade, não vai lhe deixar na mão, é 100% gratuito. Bem, vamos falar agora um pouquinho de rede Wi-Fi, né, de rede wireless, né? Essa semana saiu uma pesquisa, né, e que afirma e que em média as redes Wi-Fi ou as redes sem fio são 30% mais lentas do que as redes fixas, né? Eu vou ler aqui essa matéria, eu achei muito interessante, para que você tenha uma ideia exata dessa situação, né? Um estudo promovido pela Eptiro aponta que a diferença pode ser sentida por usuários da rede VoIP, Skype e das TVs online. Um estudo publicado recentemente aponta que redes Wi-Fi são em média 30% mais lentas do que a conexão original, ou seja, o ponto fixo. A empresa conduziu a pesquisa no Reino Unido, Itália, Espanha e Estados Unidos, testando mais de 14 mil pontos Wi-Fi nestes países. Segundo a companhia, apesar da diferença de velocidade ser grande, muitos internautas não sentem a diferença durante o uso da Wi-Fi. A maioria de nós apenas envia e-mails e navega na internet, e para estas coisas não há muita diferença, tá? Afirmou o diretor de marketing da empresa. Alguns usuários, inclusive, aceitam a redução de velocidade pela conveniência de ter uma conexão wireless. Apesar disso, pessoas que costumam usar os serviços de VoIP como um programa de telefonia ou Skype, assistem programas de TV online, como você agora está aqui nos assistindo através da Bahia Foco TV, podem sentir sim essa diferença.
Algumas dicas para evitar essa perca de conexão, tá certo? É que enquanto você estiver assistindo, por exemplo, um vídeo, que você não esteja baixando e-mail, que você não esteja tentando fazer um download, que isso aí vai melhorar, né? Na verdade, essa pesquisa que sai agora, isso é uma coisa explícita e que todo mundo já sabe, né? A internet via cabo, né, desde que esse cabo não ultrapasse 50 metros, ela tem uma fidelidade de até 99%, e as redes sem fio, realmente, elas são mais lentas, tá certo? Mas, de qualquer forma, fica aí essa informação. Então, para você que utiliza, ou para você que pretende utilizar a rede wireless, né, ter a consciência, estar ciente de que realmente existe uma queda aí de 20 a 30% de velocidade. Já que estamos falando de internet, né, vamos falar um pouquinho aí, voltando um pouquinho a Google, né? A Google lançou esta semana a nova versão do navegador Chrome, tá certo? Nessa nova versão, a Google informa que o navegador traz uma série de aperfeiçoamentos, e um dos aperfeiçoamentos, né, é que ela está com um novo script de programação, ela está executando as aplicações JavaScript 66% mais rápida. Isso significa que a navegação no Google ela vai ficar mais leve. Quando você tentar fazer alguma navegação, quando você tentar acessar algum site através do Google Chrome, possivelmente, tá certo? Você vai ter uma resposta mais rápida. Os sites vão vir mais rápidos na tela. Isso em relação aos outros navegadores, né? Navegadores, por exemplo, como o Firefox ou o Internet Explorer. Em programas anteriores, nós já fizemos aqui alguns comentários em relação a essa questão dos navegadores, né? Inclusive, eu trouxe alguns dados estatísticos, onde eu apresentei para vocês, mostrei para vocês através de números, né, uma briga que existe aí entre o Mozilla Firefox, entre o Internet Explorer e a Google. Disse lá atrás, disse anteriormente, tá certo? De que o Internet Explorer, pela primeira vez na história, havia perdido espaço para o Firefox, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos, tá certo? O Firefox ele já havia superado, tá certo? Na primeira estatística que saiu, o Firefox ele tinha ultrapassado o Internet Explorer em apenas 2 pontos. 40 dias depois, quando saiu a segunda pesquisa, essa diferença de 2 pontos já havia subido para 17. E o Google Chrome estava ainda em terceiro lugar. Aí eu vou trazer uma nova informação para vocês. Numa pesquisa divulgada ontem, ela informa em que o Internet Explorer, que já teve em primeiro lugar, agora já caiu para o terceiro, tá certo? Em primeiro lugar de utilização hoje no mundo está o Mozilla Firefox, em segundo lugar está o Google Chrome e em terceiro está o Internet Explorer. Na pesquisa divulgada ontem, o Google ele superou o Internet Explorer em apenas meio ponto. Só que tem um pequeno detalhe. Essa pesquisa foi feita antes da Google lançar a nova versão, tá certo? Então, se essa nova versão do navegador, se ela traz novas funcionalidades, uma maior agilidade, né? Então, tende a essa diferença aumentar, né? Fica uma pesquisa, né? Técnicos de informática, analistas de sistema, desenvolvedores e programadores do mundo inteiro, e até usuários normais, né? Simples mortais que usam a internet apenas para acessar um e-mail, para assistir um vídeo no YouTube ou alguma coisa parecida, eles se questionam por que o Internet Explorer vem caindo tanto, né, de produção, tanto de aceite, né? O Internet Explorer é um bom navegador, é um navegador que tem recursos extremamente interessantes, né? Mas a questão está o ponto-chave está na navegabilidade, não é? O pulo do gato está na navegabilidade. O Mozilla Firefox, né, despertou para isso, não é? Reestruturou toda a parte de programação do seu browser, né? Otimizou os códigos de programação, né, para que eles pudessem ser executados mais rapidamente e trazer uma resposta mais rápida para o usuário também, não é? A Google, como não é boba nem nada, e está cada dia crescendo e formando a cada momento uma equipe ainda melhor, não é? A Google também já despertou para isso e já vem fazendo todas essas modificações. Imagine você que nessa nova versão agora, as aplicações de JavaScript elas vão ser executadas com 66% a menos de tempo. Ou seja, o navegador tende a ficar muito mais rápido, não é? A Microsoft está cometendo um erro gravíssimo. A Microsoft está pegando grandes profissionais que ela tem, principalmente da área de desenvolvimento,
e está perdendo esses profissionais para outras empresas de tecnologia por questões financeiras. Não tem muito sentido isso, né? Como todo mundo sabe, a Microsoft é uma empresa extremamente poderosa, não é? É uma empresa multimilionária, né? Os donos da empresa são riquíssimos, né? Tem muito dinheiro, inclusive agora essa semana a revista Forbes, né, lançou a lista dos 500 homens mais ricos do mundo, e Bill Gates continua lá na lista, apareceu na lista dessa semana agora, a lista atualizada como o segundo homem mais rico do mundo, com com um patrimônio, com uma riqueza estimada em 53,6 bilhões de dólares. Então não tem nenhum sentido uma empresa como a Microsoft estar perdendo excelentes profissionais. E tem um detalhe, sabe quem é que está contratando os profissionais que a Microsoft está perdendo? É a Google. A Google está contratando todos os profissionais que a Microsoft perde, porque não quer pagar bem. A Google compra esses profissionais, traz para a equipe, paga bem, remunera, e os primeiros resultados já estão saindo com o Google Chrome, né? Existe até aí uma situação muito interessante, que isso eu posso até dizer que são cenas para os próximos capítulos, né? Eu tenho certeza que aqui no Tecnologia em Foco, aqui na nossa, né, na minha, na sua, na nossa Bahia Foco TV, nós vamos ter oportunidade ainda muito de conversar sobre isso. É o seguinte, no ano de 2010, a Microsoft, ela perdeu 8 excelentes programadores profissionais da área de desenvolvimento para a Google. Desses 8 profissionais, 6 eram do Windows, da equipe de desenvolvimento do Windows. Tá certo? Esses profissionais foram para a Google, e hoje a Google está trabalhando em uma versão de sistema operacional muito similar ao Windows, com muitos dos recursos que o Windows tem, e que será gratuito, será free. Exatamente, é isso aí, você não entendeu errado não. Uma parte da equipe de desenvolvimento da Microsoft, que cuidava do Windows, que saiu da empresa, foi absorvida, foi contratada pela Google e está em desenvolvimento de uma versão do sistema operacional para o Google, que será gratuito. Então, Microsoft, se segure, porque com certeza vem porrada por aí. Ontem, ao preparar a pauta desse programa de hoje, né, nosso, eu me deparei com uma notícia muito interessante, né, até um pouco cômica, e eu resolvi trazer para vocês, né, que é muito interessante. O título da matéria diz assim, ó: internado às pressas, noivo dá o sim em casamento via Skype. Imagine só, né? Olha aí a nossa tecnologia aí, ajudando até a unir pessoas, tá? Deixa eu fazer uma síntese aqui para você entender como é que funcionou essa questão, né? Dois americanos, um casal de americanos, né, resolveram casar, isso lá na Califórnia, né? E muitos amigos em vários países e tal, né, eles planejaram esse casamento com bastante tempo, com bastante antecedência, né? E os convidados começaram a chegar para o casamento e tal. E na semana do casamento, o noivo começou a sentir um problema de saúde. Deixa eu te falar o nome do cidadão aqui: Samuel Kim. Então Samuel Kim, que era o noivo, na semana do casamento começou a sentir um problema de saúde e não quis falar para a noiva. A coisa se agravou, e nas vésperas do casamento ele se sentiu mal, foi até uma unidade hospitalar e chegou lá, foi constatado que ele estava com uma pneumonia gravíssima. Ele então foi internado às pressas em um setor de isolamento. Como o casamento já estava marcado, aqui diz que como o casamento estava marcado há 2 anos já, e tinham convidado até de outros países, eles não quiseram adiar o casamento. Então eles aí utilizaram a tecnologia, né? Então a noiva montou no altar da igreja, montou um telão, tá certo? E eles fizeram um casamento através de videoconferência. Tá? Então a noiva cumpriu todos os protocolos, a noiva foi para a igreja vestidinha, tal direitinho, ficou lá no altar, né? O padre concordou que o casamento fosse assim, e o Samuel internado, tá certo, lá no leito dele, né, através de uma câmera filmando, e através do Skype, eles fizeram a questão. O padre fez toda a questão do casamento, ele respondeu todas as perguntas, né? Obviamente, na hora de questionar se desejava, se aceitava a noiva, né, como futura esposa, ele respondeu que sim, e ficou registrado aí o primeiro casamento na história feito de forma virtual, feito com utilização da tecnologia, né?
Então, nós desejamos, né, eu particularmente desejo, sei que você que está aí nos assistindo também vai desejar aqui para o casal Samuel Kim e Helena Ró, né, muita saúde, né, afinal de contas, e muita felicidade, até porque eles são precursores desse tipo de casamento, né? Imagino que da agora para diante outros vão aparecer, mas pedir ao meu amigo Samuel aí que fique bom, porque o sim, ele até pode falar, né, de forma virtual, mas tem a lua de mel, meu amigo, que é uma parte interessantíssima, muito boa do casamento, e que aí não pode ser de forma virtual, tem que ser pessoalmente. Então fique logo bom, vá para casa para fazer sua lua de mel, que eu tenho certeza que vai ser, ó, nota 10, né? Bem, nós estamos terminando aqui essa edição do programa Tecnologia em Foco, não é? E eu queria dizer para vocês que todas essas informações que eu passei agora nessa edição, né, e muitas outras, estão todas disponíveis no nosso site. Você está vendo o endereço aí embaixo, www.jaimejunior.com.br, tá? Nós estamos aguardando a sua visita no nosso site, tá? E até a próxima semana. Um grande abraço.